O núcleo, ele foi descrito por Franz Pauer em 1802. É considerado a cabine de comando das células, pois é ele que controla as atividades celulares. O núcleo está presente somente nas células eucariontes, pois o material genético é separado do citoplasma pelo envelope nuclear. Nas células procariontes, o material genético fica disperso no citoplasma. Ele é responsável por armazenar o material genético, controlar o metabolismo celular, ou seja, ele controla as atividades da célula pela hereditariedade, que é a capacidade de transmitir as características descendentes, e essa transmissão acontece no DNA, que está dentro do núcleo. Também tem a função de garantir a produção adequada de ribossomos, que são organelas que estão relacionadas com a síntese de proteínas. O núcleo é composto por inventório nuclear, que é formado por duas membranas, a membrana externa, que é o que separa o núcleo do citoplasma e que se comunica diretamente com o retículo endoplasmático rugoso, podendo ter ribossomos aderidos na sua estrutura. Sua função é proteger o núcleo e a membrana interna, que é chamada de lâmina nuclear, que são filamentos intermediários, onde se fixa na cromatina periférica e dá sustentação ao envoltório nuclear. Os poros nucleares, eles atravessam membranas, controlando o que entra e o que sai do núcleo. Possui também cromatina, que é a forma do material genético menos condensada. É a fita de DNA enrolada em proteínas chamadas de proteínas histonas. A cromatina ainda pode ser dividida entre heterocromatina, que é a sua forma mais compactada de condensação, e eucromatina, que é a parte normal de condensação. O núcleo também possui nucléolos, que são estruturas que estão presentes no seu interior, que são compostas por RNA ribossomal e proteínas. O RNA ribossomal, ele forma os ribossomos, que estão relacionados com a síntese de proteína. A função dos núcleos é armazenar esses ribossomos. Dentro do núcleo há um líquido que se chama nucleoplasma, onde se encontram substâncias dissolvidas, tais como íons, açúcares, nucleotídeos, ácidos nucleicos e proteínas enzimáticas. O nucleoplasma promove um ambiente favorável ao trânsito de moléculas e a ocorrência de atividade como transcrição e a replicação do DNA. Bom, podemos classificar a célula quanto ao núcleo, como anucleadas, como por exemplo as hemácias de mamíferos. Quando essas células caem na corrente sanguínea, ela perde o núcleo, então ela fica da forma anucleada, ou seja, ela não possui núcleo. As uninucleadas, que é a maioria das células, e as plurinucleadas, como por exemplo a fibra muscular, que possui vários núcleos em sua composição.